Bom dia, turma. Professor Abdias, Química, aqui é atividade sobre dispersões e solução. Aqui nesse caso você vai fazer somente associar essa coluna daqui, certo? Essa coluna tem solução verdadeira, que é a solução, solução coloidal, que é o coloide, e a suspensão, certo? Com essa coluna aqui da esquerda. É fácil, então veja, se ela é passível de sedimentação espontânea, por exemplo, você faz a mistura e aos pouquinhos vai depositando lá no fundo do caneco, certo? Aí você tem, por exemplo, café sem ser coado, né? Então você vai marcar aqui em suspensão. Nesse caso ele vai ser uma suspensão. Deixa eu apagar esse troço aqui de cima. Aqui, aqui, também. Aqui, apaga aqui e apaga aqui, né? Já aqui, ó, é separada por filtro comum. Você tem qualquer filtro e aí, por exemplo, água com terra, você vai poder estar separando, no caso aqui, a suspensão. Ó. Suspensão você pode separar. Partículas visíveis apenas ao microscópio. Ora, se fosse solução, essa partícula não seria visível de jeito nenhum. Se fosse suspensão, ela seria visível ao olho nu. Então, no coloide, aqui, solução coloidal, você pode ver ao microscópio. Partículas invisíveis ao microscópio, quando eu já falei, né, você não vai conseguir ver esse tipo de partícula nem no microscópio, aqui no caso da solução verdadeira. Já que é sempre um sistema homogêneo, sempre homogêneo, com certeza, uma solução. Não se separa nem por centrifugação. Aqui na solução coloidal você consegue separar por centrifugação, por exemplo, o sangue. O sangue é separado por centrifugação. Separam os glóbulos, o material sólido, do material líquido que chamam de plasma, né? No caso então aqui separado é sempre um sistema homogêneo, não separa por centrifugação, é esse daqui. Então, suspensão, imagina, se você consegue separar o coloide, que as partículas são menores do que a suspensão, imagina a suspensão. É um sistema heterogêneo. O sistema heterogêneo aqui eu vou considerar que esse sistema heterogêneo é ao olho nu. Então vamos botar aqui em suspensão. É isso. Então é bom que esse aplicativo aqui ele fica marcadinho, né? Não preciso estar apagando. Próxima questão. Eu tenho aqui, considere o quadro abaixo e marque a alternativa correta. Deixa eu baixar esse áudio aqui, porque eu estou com a impressão que ele está estourando. Alternativa correta, certo? Então veja só, eu sempre oriento os meus alunos nesse tipo de questão, primeiro analisar a figura, certo? Então aqui eu tenho a natureza da molécula, aqui eu tenho o efeito que ela sofre com a gravidade, aqui eu tenho a uniformidade, que é o aspecto visual dela, né? E aqui a questão de se separa ou não. Então veja, ó, a natureza da molécula são átomos, íons, são partículas pequenas. Mas aqui eu já tenho partículas maiores, já que são grupos de moléculas, e aqui eu tenho partículas visíveis a olho nu. Então, toda vez que você tem partícula visível a olho nu, você vai ter suspensão, uma suspensão, certo? Já nesse caso aqui, com átomos pequenininhos, por exemplo, cloreto de sódio, né, o íon sódio, o íon cloreto, né, e íons minúsculos, ó, certo? Aqui você vai ter, no caso, solução, certo? E a dispersão você vai ter aqui, deixa eu ver aqui, dispersão B, não sedimenta. Olha, esse aqui não sedimenta, que é a solução que eu falei, e esse sedimenta, que é a suspensão. Os dois que não sedimentam naturalmente, certo, por gravidade, são a solução e o coloide. Como eu já botei solução ali, né? Então aqui eu vou botar coloide ou solução coloidal. Olha, veja só, a prova de que isso aqui é uma solução é que ela é homogênea, mas aqui você não é assim tão homogênea. Quer dizer, você olha o olho nu, mas se você olhar o microscópio, ela vai ser heterogênea. E nesse caso aqui está provado que essa daqui é uma suspensão, porque é uma mistura heterogênea. Então, mais uma prova aqui de que essa primeira coluna é uma solução, é que ela não pode ser separada por filtração. As partículas são as menores possíveis, né? E aqui você olha, pode ser separada apenas por membranas especiais. Então, se você pode separar de alguma forma, ou ela vai ser coloide, ou ela vai ser uma suspensão. Como no caso aqui a gente já tem outros dados que indicam que essa é uma coloide, então aqui é coloide. Então aqui eu tenho, pode ser separada por filtro de papel com uma separação simples, comum, tipo areia com terra, tipo areia com água, certo? Então aqui eu tenho A, solução, B, coloide,
e C, suspensão. Vamos lá. Onde é que tem a solução aqui? Que eu tenho aqui a solução verdadeira e aqui a solução verdadeira, certo? Então eu corto daqui, eu corto essa e eu corto essa. Então só pode ser uma dessas duas. Agora B aqui pra gente é o que? A gente disse que B é um coloide, né? A sua dispersão B aqui no caso a gente falou que é um coloide. Então eu venho para cá agora para o desempate. Veja, B é o que aqui nessas duas? B é uma suspensão? Não, B não é uma suspensão. Então essa daqui corta. Quem é que sobra? Sobra aqui no caso é a letra B, o que seria a letra B aqui, né? Aqui seria a letra A. E aí eu posso confirmar aqui que nem precisaria mais, economizaria tempo já para a próxima questão, né? C é uma suspensão, como eu havia concluído aqui, C é uma suspensão. Volta, deixa eu apagar isso aqui, porque eu estou pensando em publicar isso aqui na postagem, já que aqui eu posso riscar e pode ficar, né? O outro programa meu ele não está funcionando. Então o que acontece? Eu optei por esse daqui que me dá a possibilidade de deixar o trocinho aqui riscado, certo? E agora a gente pode ir aqui para a próxima questão, terceira questão. Essa terceira questão, ela não faz parte ainda desse assunto, mas ela já é uma introdução ao próximo. Olha só, uma solução, ela foi preparada com, vamos lá, 30 gramas de um sal. Cadê aqui? 30 gramas de um sal, ó, aqui. Isso é um dado importante. Vamos botar aqui. 30 gramas, né, de um sal. Em 300 gramas de água. 300 gramas de água, né? Considerando-se que o volume da solução, veja, volume da solução é igual a 300 mililitros. Eu tenho mais um outro dado aqui importante, olha. 300 mililitros, né, é o volume da solução. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia combinar que o que for do soluto, daquilo que você dissolve, o que está em menor quantidade, é 1, e o que é do solvente é 2, e o que é da solução não tem nada, né? Então vamos organizar isso aqui agora. Eu vou apagar aqui esse sal. Como trata-se de sal? Como você tem sal em água, você tem isso aqui como, ó, esses 30 gramas aqui, você tem ele como uma massa. Como trata-se do sal, né? Então é a massa do soluto, tá ok? Aí depois você tem aqui, ó, 300 gramas de água, tá vendo? Então se eu tenho 300 gramas de água, então eu vou ter uma massa também, que como é da água, que é a parte que está em maior quantidade, é o componente que está em maior quantidade, eu tenho a massa do solvente, né? E no caso desses 300 mililitros aqui, ele está dizendo que depois que ele formou essa solução, que ele misturou, ele verificou que não houve, que o volume dessa solução, ela ficou em 300 mililitros, de fato esse ml aqui é volume, como trata-se do volume da solução, então aqui não tem 1 nem 2, né? Seria 1, né? Ou 2, mas não tem nenhum nem 2. Então tudo que for referente ao soluto, a gente vai usar o índice 1, ok? Tudo que for referente ao solvente, a gente vai usar o índice 2. E tudo que for referente à solução, a gente não utiliza nenhum índice, né? Desta forma, o que é que ele pede? Quantos gramas do sal haverá para cada 1 mililitro? Então, o que ele quer? Ele quer saber quantos gramas haverá para 1 mililitro da solução, certo? Veja, o que ele quer é a proporção grama por mililitro. Isso é uma forma de concentração, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, certo? Uma maneira de concentração. Eu quero saber qual é a proporção de soluto dentro da solução. Nesse caso eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o seguinte, ó, a concentração da minha solução vai ser igual à massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, ok? Mas aí já fica aqui o gancho para a próxima aula. Então, a concentração da minha solução, certo? Que é C, vai ser o que? Quem é M1? M1 vai ser 30 gramas, certo? E quem é o meu volume da solução? Meu volume da solução vai ser
300 mililitros, certo? Como aqui neste caso, que eu posso apagar aqui. Não, peraí, assim fica mais fácil. Desse jeito aqui, fica mais fácil. Aí, apaguei, fácil. E aqui, também apaguei. Pronto, agora aqui eu posso apagar. Desse jeito. Professor aprendendo a mexer com a ferramenta. Dá um pauzinho aí, né? Pronto. Aí eu fiz desse jeito, né? Tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Professor, eu vou fazer a continha agora. Olha, nessa continha aqui, como esse zero daqui representa a unidade e esse zero daqui também representa a unidade, eu posso cortar. Posso cortar. De forma que eu vou ter 3 dividido por quem? Por 30, certo? E a minha resposta vai ser o quê? Vai ser 0,1. Faz essa continha daqui. Como é que eu faço essa continha? Simples, olha, a gente não tem tempo para estar fazendo isso não, certo? Eu vou acrescentar um zero aqui. Eu vou acrescentar um... Ai, não deu, né? Assim não dá, né? Bom, deixa esse negócio para depois, né? Eu sei que a alternativa correta é aquela dali, 0,1. É só você fazer aí. Depois eu relembro aqui como é que a gente faz essa continha e a gente pode fazer, porque quando a gente for falar desse assunto daqui, vai ter muita oportunidade da gente tratar dessas continhas, de como é que faz elas mais fáceis. Tá certo? Então é isso aí. Eu espero que tenha deixado claro tudo. Qualquer dúvida você posta durante o momento da sua aula, no privado, no diário de bordo ou então no grupo. O mais garantido de eu responder mais rápido é na hora da sua aula no meu privado. Certo? Obrigado e tchau.